Olá pessoal, tudo bem? Eu queria mostrar para vocês aqui uns moldes de MDF que acabou de chegar aqui, da Heloísa Abraão, que ela é uma ceramista e está fabricando alguns moldes para vender. E eu, em parceria com ela, vou vender alguns aqui em São Paulo, porque ela está no interior de São Paulo. Então vai ter alguns moldes aqui no ateliê, quando vocês precisarem também podem encomendar diretamente comigo. Eu vou demonstrar para vocês como usar esses moldes aqui, fazer um vídeo demonstrativo de algumas técnicas, porque dá para brincar bastante, fazer bastante coisa. Porque olha, tem bastante tamanhos, tem esse octogonal aqui, que tem, são 5 peças de tamanhos diferentes, tá? Tem os retangulares, ó. Eles têm corte de 45 graus, que eu vou estar mostrando como isso é importante na hora de você tirar a peça. Tem alguns que ela me mandou de brinde para testar também, os triangulares, que ela também está fabricando. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como utilizar esses moldes aqui para fazer algumas peças. Lembrando que se você quiser um molde, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, via direct. Vou deixar também o meu WhatsApp. E aí a gente monta as encomendas, eu faço as encomendas para ela, ela prepara, porque são feitas, cortadas numa máquina, depois são trabalhadas, né, o canto, então tem um prazinho de entrega aí. Aí a gente combina para você retirar aqui em São Paulo, na Zona Norte. Eu estou aqui em São Paulo, o foco vai ser quem quiser retirar aqui em São Paulo, aqui na Zona Norte do meu ateliê, os moldes. E a gente combina para montar um grupo para comprar as peças, quantos kits ou individual, tá bom? E eu vou mostrar como é que usa. Acompanha que vocês vão ver como é que funciona esses moldes, tá ok? Então, basicamente, eu vou precisar de algumas ferramentas. No caso aqui eu já abri uma argila, já sovei ela e fiz um retângulo, que vamos dizer assim, que eu vou usar para fazer as placas, ó, que eu gosto de fazer assim para facilitar. Vou abrir no rolo na mão mesmo, então não tenho um rolo de macarrão, mas uso esse bastão aqui, né, que é um cabo de madeira que eu cortei, então já na medida. As reguinhas guias de medida, eu vou trabalhar com uma de 7 milímetros, 0,7 centímetros, e essa aqui de meio centímetro de espessura. Pode fazer mais fino para algumas peças menores se quiser. Vou utilizar uma lona, tá, para abrir a argila. E agora para cortar, eu vou usar essa ferramenta aqui. Eu vou colocar ela aqui na medida. E eu vou fatiar as placas. Aí eu vou selecionar, por exemplo, o tamanho das peças que eu vou trabalhar, tá? E aí vai ser de acordo com que eu vou abrir a minha placa. Abrir aqui a minha placa. Então, do jeito que eu estou filmando, eu vou abrir para lá, tá? Ó. Aí o processo de abrir a placa, eu vou começar pela mais alta, a de 7. Ó, já estiquei ela um pouco num sentido, mudei de sentido, mudei de lado, viro ela aqui. Sempre é legal você alternando os lados, tá vendo? Na hora que você colocar no molde, que a argila vai trabalhando, se movimentando em vários sentidos e não deforma tanto depois a peça. Aí você coloca, evite de ficar pegando, levantando o barro, coloca um outro pano, outro tecido, ó, outra lona embaixo, aí você apoia e vira. Ela tem
meio centímetro de espessura. Tá vendo? Aí você vai verificando. Se tiver alguma bolinha, você fura. Mas no caso aqui não tem nenhuma aparente assim, ó. Ó, aqui eu vou selecionar o molde que eu quero. No caso eu vou usar esse retangular aqui e esse oval. Aí o que eu vou fazer? Ele tem o lado mais largo e o mais estreito. Você vai colocar o mais largo para baixo e aí você vai fazer o recorte aqui, ó. Se você quer um pratinho bem pequeno, ele vai subir um pouquinho assim. Se você quiser fazer maior, você pode deixar um pouquinho maior de aba. Daí você precisa cortar um pouco maior. Tá vendo? Se não, você só corta ele rente aqui, ó. Cortei, tá? Só que esse aqui eu quero fazer um trabalho um pouco diferente. Então, esse eu vou fazer um dos processos, esse aqui eu vou fazer outro. Então, esse aqui eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quero fazer um trabalho na borda. Então, eu vou fazer uma coisa assim, ó. Olha, aqui trouxe ela para espuma. Isso aqui é uma espuma grossa, tá? Tem uma certa densidade. Comprei no tapeceiro aqui, mas pode fazer com uma espuma um pouco menor, dependendo do tipo da peça. Mas se é uma peça mais larga ou essa aqui, para ela fechar bem as bordas, uma espuma que afunde bem é legal. Aqui a gente recortou ela em regular, né? Tô com um MDF aqui. Eu vou posicionar ele aqui no meio da peça, ó. Deixando mais uniforme possível as bordas e vou pressioná-la. A espuma empurra a argila e faz com que ela se ajuste aqui na minha peça, ó. Tá? Aí eu posso pegar ela aqui, ó, virar a espuma. E aí você pode dar os arrematezinhos finais, ó. Buchinha, cartãozinho se tiver alguma marquinha. Se tiver um carimbinho, você pode colocar a logo. Aí você pode passar para uma madeira aonde ela vai ficar. Abri um pouquinho aqui, ó. Peguei, já removi. Ó, eu tenho uma pecinha, as bordinhas que eu recortei irregular, e daí depois, quando ela tiver mais firmezinha, eu vou fazer esse arremate da borda aqui, ó. Ok? Não coloquei nada, só a bordinha irregular. Eu vou fazer uma outra com aquela plaquinha quadrada que a gente fez com uma textura. Aí essa placa aqui a gente vai colocar uma texturazinha nela. Pode ser qualquer coisa que você tenha. Eu tenho essas rendinhas aqui, ó. Achei uma que combina, então eu vou usar essa renda para fazer uma textura. Quando eu vou colocar a textura, é legal sempre colocar um pouquinho de maisena para não grudar. A maisena não vai ter problema no barro, que o barro aceita bem a maisena. Não fica, depois, mesmo para você reutilizar não tem problema, ela desaparece no processo de queima. Então eu vou com um rolinho de textura. Ok, ó. Tá? Se você notar que passou muito e ficou torto, você pode recortar novamente, ó. Aí eu vou pegar a madeira que eu cortei desse lado, vou virar ela para esse lado, vou posicionar ela no meio novamente e
E aí eu vou pressionar. Aí eu vou virar ela aqui, ó. Vou virar ela desse lado. Vou retirar. E aí vou arrematar os cantinhos. Carimbo. E aí já posso passar ela para madeira. Tá. Eu não vou mexer nas laterais dela agora. Vou deixar para mexer só quando ela tiver mais firme. Mas eu já tenho um pratinho com as bordinhas. Se eu quiser fazer borda mais funda, eu posso fazer. Olha, a textura não apagou, ficou, que a espuma não foi suficiente para empurrar a textura e ficou marcado. Essa aqui eu abri uma placa um pouquinho mais grossa, de 7 milímetros, tá? Um pouquinho mais grossa, 0,7 centímetros. E eu vou usar dois moldes para mostrar para vocês uma outra opção que dá para fazer, tá? Trabalhar com a opção de dois moldes. Então esse aqui eu vou usar como guia, mas não necessariamente você precisa trabalhar com um molde se você quiser. Você pode utilizar, fazer um recorte de papel que seja no desenho do molde maior, se você quiser. Mas eu vou usar o molde que já está prático aqui, então vou usar ele como guia. Tá. Essa opção de trabalhar, ela é assim. Nós vamos moldar em cima desse prato aqui, que é o menor, um prato com um pouco de aba. Só que o que acontece é o seguinte, se você for fazer isso, muitas vezes você tem que deixar a peça descansar por um tempo no molde. Como isso é MDF, não é legal o contato da água direto aqui por muito tempo, que vai deformar seu MDF. Opções que você tem, eu vou te mostrar duas opções. Se você tem só um molde e não quer, você vai ter que deixar ele descansar por mais ou menos umas 24 horas, tá? É o mínimo para ele tomar forma, ou então não, né? Eu vou te mostrar uma outra opção depois. Isso aqui, esse caso eu for colocar ele para descansar por um tempo, 24 horas, vamos dizer assim, aqui em cima. Então o que eu estou fazendo? Eu estou passando o filme na minha peça, um jeitinho para não ficar rebarbas na borda. Bom, tá? Isso aqui é uma opção, ok? Passou o filme, o menor, eu vou posicionar ele aqui, ok? Aí eu vou pegar uma esponjinha úmida e vou acertar o desenho. No caso desse prato, aqui ele precisa descansar. Tem outra aqui que está descansando, até que a aba fique firme o suficiente para que eu possa tirar. Com isso, eu não posso deixar ele em contato direto no MDF, para não danificar o meu MDF. Então eu posso fazer isso. Uma outra alternativa, mas eu só tenho um molde e quero tirar mais de um prato. Então uma outra alternativa eu vou mostrar para vocês, é vocês trabalharem com cálcio. Ó, o que eu fiz? Peguei algumas folhas de jornal, umedeci, coloquei debaixo da água, e aí eu faço alguns rolinhos assim, ó. E aí eu vou cortar 8 pedacinhos. Olha, pedacinho de jornal cortado, úmido. E você pode reutilizar eles várias vezes. É só você guardar, pode usar várias vezes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse jornal
aqui, ó, um na madeira. Aí eu posso fazer um próximo prato já. Tiro esse. Sempre coloco. Verifique se ele está desgrudando. Ó. Cuidado. Tá. Poderia, nesse caso aqui eu quis fazer, mas eu posso fazer também, se eu quiser, em vez de fazer a textura no prato naquele ponto, eu posso deixar ele liso e trabalhar uma textura nele depois. Mas o que é legal aqui é que eu tenho um prato com uma aba. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí um prato octagonal com a aba larga, duas opções aí para você usar o molde. Agora é só esperar ele endurecer para fazer os acabamentos aí das bordas e do fundo, tá ok? Qualquer coisa é só procurar a gente aí nas redes sociais. Até a próxima e muito obrigado.